Eu vou falar um assunto que é conhecido de muitos dos senhores e senhoras, irmãos meus, e ao mesmo tempo um assunto que é desprezado por uns, odiado por outros, mas amado por muitos de nós que gostamos da fé que nós abraçamos. E o texto está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao verso 9, e eu vou me concentrar no verso 9 somente. Eu já fiz uma porção de sermões só sobre o verso 9. Hoje eu vou fazer um deles. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que tendes já a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aí, tá bom. Vocês conseguiram ver o contraste entre um grupo e outro grupo? Veja no verso 8, que Cristo é para uns pedra de tropeço, rocha de escândalo. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. O pessoal pega um texto desse e não gosta de ouvir. Aí ele fala, vós, porém. Ele dá uma outra conotação à vida deles. E Pedro usa uma conjunção adversativa para distinguir os cristãos forasteiros dos incrédulos. Lembra que no começo da carta, ele escreve aos forasteiros da dispersão. Em 2:11 ele fala, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Ele coloca dois adjetivos para designar aqueles que haviam sido dispersos para uma porção de lugares que hoje compõem o que é a Turquia moderna. Ponto, Galácia, Ásia, Bitínia. E é este povo que Pedro se dirige. E ele contrasta com os reprovados. Eles são uma raça eleita. E Pedro usa essa conjunção adversativa para distinguir os cristãos forasteiros dos incrédulos. Ele diz, isto é, vós, porém, sois raça eleita. E essa conjunção adversativa que contrasta o que os forasteiros são em contraposição ao que os incrédulos são. Ele fala daqueles que tropeçam na palavra e partem e viram pó. Agora ele fala aos seus leitores, mas vocês não são assim.
ele falou aos preteridos, isto é, aqueles que ficaram de lado, e ele falou aos preferidos. Depois eu vou falar sobre preferição ou preferência, segundo a graça eletiva de Deus. Segunda coisa, Paulo usa uma conjunção adversativa para mostrar a identidade dos cristãos forasteiros. Os cristãos possuem uma identidade espiritual muito distinta da identidade dos incrédulos. E eu já de começo pergunto, qual é que é a identidade de vocês? Em qual dos grupos você está? Vocês sabem quem vocês são? Vocês conhecem as características que Deus colocou em vocês? Pedro faz uma identificação extraordinária daqueles que ele chama de forasteiros e peregrinos. Pedro usa uma linguagem com tons fortemente judaicos para identificar os cristãos forasteiros. Pedro é um judeu e a sua teologia revela traços da sua origem racial e religiosa. Por isso, ele usa alguns nomes retirados do ensino do Antigo Testamento para identificar os forasteiros a quem ele se dirige. Todos os nomes que ele usa para descrever os forasteiros possuem um sabor fortemente judaico: raça, sacerdócio, nação, povo. Todavia, essas identificações têm significados e diferentes conotações no contexto da religiosidade hebraica. Pedro usa uma linguagem com tons coletivos para identificar os cristãos forasteiros. Raça, coletivo, sacerdócio também, nação também, povo também. Esse é um conceito corporativo. E a fé é dos crentes individuais, mas os indivíduos são vistos como uma coletividade preciosa. Vós, porém, sois raça eleita. A palavra grega traduzida como raça é genos, e pode significar várias coisas: descendência, linhagem, família, geração, classe, casta. No entendimento de Pedro, a primeira coisa que identifica o cristão não é a cultura dele, não é a língua dele, não é a cor da pele dele, nem a origem racial dele, mas o fato dele ser eleito de Deus. É isso que o caracteriza. A raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com nacionalidade. É verdade que você vai encontrar lá na Glória gente do Brasil, dos Estados Unidos, da comunidade europeia, da Ásia, Oceania, África e assim por diante. Assim por diante. Essa raça envolve gente de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, porque Deus botou o seu coração em gente de toda a parte, gente do mundo inteiro. Essa é a raça que Deus amou, por isso Deus elegeu. A raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com cor da pele, como eu já disse. Não importa se a pele é branca, se é amarela, negra ou mestiça. Na verdade, a raça eleita tem a ver com brancos, negros, amarelos e mestiços. Todas as etnias têm representantes nessa raça eleita. A raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com uma etnia específica. Terceira coisa, a raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com as fronteiras da geopolítica moderna. Essa raça eleita é composta de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas. Pedro está falando da igreja, o verdadeiro Israel, todavia sem conotação de identidade racial. Essa raça é eminentemente internacional.
Você é parte dessa raça? Você já se perguntou isso? Você é parte dessa raça eleita, da qual Pedro fala, vós sois, porém, a adversativa, né? Vós sois, porém, raça eleita. Essa identificação recebida não pode ser reconhecida por ninguém deste mundo. Essa é uma identificação que só Deus conhece e você conhece. Ela não pode ser reconhecida por outras pessoas, porque só pode ser percebida em virtude das coisas que Deus faz em você, além de por você. Ela não tem crachá para que as pessoas vejam que você é uma pessoa eleita. Não tem nenhum crachá aqui. É um segredo, é uma senha que você tem e que dá acesso às graças divinas conquistadas por Cristo Jesus. Na verdade, é o seu crachá para o céu. Não para os homens daqui da terra identificarem você. Não está carimbado aqui, eleito de Deus. Mas você percebe pelas coisas que Deus anda fazendo em você. Se você não percebe, alguma coisa está errada. Essa identificação recebida não tem a ver com o que eu sou ou com o que eu faço. Eu não encontro em mim nenhum motivo pelo qual sou parte dessa raça eleita. Eu até queria encontrar em mim alguma razão para ser um eleito de Deus, porém Deus não consegue encontrar nada em mim que faça jus a essa eleição. Usualmente tentamos arranjar uma qualificação em nós para fazer parte dos melhores, mas não há. Eu não tenho que satisfazer nenhuma condição para ser parte dessa raça eleita, porque essa eleição aconteceu antes de o mundo existir, antes de nós virmos à existência. Portanto, não tem jeito de encontrar em mim motivo algum para estar entre os eleitos. Há muitas coisas que dizer sobre esta matéria. Eu escrevi um livro inteiro dessa grossura, assim, que vai sair pela Cultura Cristã daqui a algum tempo, só sobre a eleição. Muita coisa que dizer. A eleição da raça é um ato procedente do ser divino. Não fostes vós que me escolhestes a mim, disse Jesus aos seus discípulos, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus converteu os judeus, e os judeus ficavam cantando vantagem, que eles eram melhores. Deus converteu os gentios, e aí o texto diz que os gentios, ouvindo das coisas que Deus estava fazendo entre eles, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. A eleição da raça, eu vou falar um monte de coisas, vão anotando se quiser. A eleição da raça é um ato nascido no amor divino. Em amor, diz Paulo, em amor, Deus nos predestinou para que fôssemos adotados como filhos de Deus. Aos Tessalonicenses, a segunda carta, ele escreveu, falando dos irmãos amados pelo Senhor, por isso é que ele vos escolheu para a salvação desde o princípio. Sabe, alguns crentes entendem erroneamente que a eleição tem a ver com soberania divina, com o poder divino. Não, senhores. Tem a ver com o amor divino, porque Deus botou o coração dele em você, é que você... Eu ia perguntar para as crianças, o pastor, o seguinte, está com o microfone aí? Você viu, pastor, né? Por que você pensa que o seu pai escolheu sua mãe? Porque ele é crente? Mas ela não era? Quando ele casou, era? Nós frequentemente
escolhemos as coisas por causa das coisas que o objeto amado oferece. Ela é sua esposa? Você é capaz de dizer para mim por que você a escolheu? Ai, que linda, né? Ou perguntar às mulheres, aos rapazes, por que você escolheu o seu homem? Porque ele é inteligente, porque ele é capaz, porque ele é isto, porque é aquilo. E nós sempre encontramos as razões das nossas escolhas nas coisas que o objeto amado oferece. Ô filho, você falou que, olha que bonita que ela é. Quando ela tiver 75, na minha idade, chegar aos 80, ela não vai estar desse jeitinho mais. Se a base do nosso amor se encontra nas coisas que o objeto amado oferece, nós temos que perder o amor, porque as coisas não ficam para sempre desse jeito. Se eu fosse Deus, eu teria escolhido gente fina. Eu teria escolhido gente forte, gente inteligente, gente sábia, para fazer parte do meu povo. Mas Deus tem um mau gosto desgraçado. A Bíblia falou que Deus escolheu gente, quem se lembra? Abra em 1 Coríntios 1. Isto, olha só, vamos ver lá. 1 Coríntios 1, veja só. Irmãos, 26, 1:26. Reparai, pois, no vosso chamamento, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. O pessoal da universidade, nem muitos de nascimento nobre, da realeza. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Porque Deus é desse jeito, Ele escolheu você. Deus escolheu coisas ruins, coisas feias, coisas desagradáveis. Nós botamos o coração nas coisas belas, nas coisas ricas, nas coisas bem feitas. Algum de vocês que tem uma esposa bonita, e você escolhe porque ela é bonita, ou ele é muito handsome, é muito bonitão, né? Quando eu vejo uma mulher bonita, casada com um cara feio que dói, ou vice-versa, eu penso que essa pessoa está começando a aprender a amar como Deus. Porque nós amamos por causa de. Deus ama a despeito de. Então foi porque Deus botou o coração dele em vocês e ele não encontrou razão alguma em você. Foi porque ele amou você. E se alguém foi achado inscrito no livro da vida, não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A ideia de raça eleita, sem discussão, ela separa uns de outros. Ela é produto de uma ação discriminadora de Deus entre os homens que são unicamente merecedores da ira divina. Se são merecedores da ira, eles não podem reivindicar direitos. Portanto, a escolha discriminadora de Deus é soberana.
A ideia de eleição de Israel está ligada à separação de Israel de outras nações. Israel foi eleito para ser objeto da revelação divina, não da salvação divina. Que a grande maioria dos israelitas foi para a cucuia. A grande maioria. Somente o remanescente em cada geração é que foi salvo. A ideia de raça eleita no Novo Testamento tem a ver com o que chamamos de Igreja de Deus. Deus elegeu um povo que estava perdido para ser objeto da sua graça salvadora. Há muito o que dizer, eu vou ter que pular. Tá? Segunda coisa. Vós, porém, sois sacerdócio real. Essa é a segunda identidade de vocês neste presente mundo. E o sacerdócio dos crentes tem fundamento no ensino tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O sacerdócio dos crentes tem como base a obra de Cristo Jesus. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes que reinam sobre a terra. Ser sacerdote significa que você tem direito a acesso direto a Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, vocês poderiam ter acesso a Deus somente através de uma outra pessoa, o sacerdote. Ele acessava Deus substituindo você. Hoje você não precisa de ninguém para ter acesso a Deus. Você precisa de alguém para falar com o prefeito daqui da cidade, governador do estado, presidente, precisa de muita gente para chegar lá. No entanto, você tem acesso direto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos acesso direto ao Pai. Você não precisa de outro mediador, você não precisa de Maria, você não precisa de Pedro, de João, de nenhum dos santos para se chegar a Deus. Jesus Cristo rasgou o véu de alto a baixo, quebrou a separação que havia entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Hoje não há mais separação, você pode ter acesso a Deus diretamente pelos merecimentos de Jesus Cristo. Segunda coisa. Essa é uma identificação que coloca vocês na presença de Deus. Há um sentido em que somente os cristãos estão na presença de Deus como os sacerdotes que são. Para o cristão não existe uma zona neutra, porque não há cristão que esteja fora da função sacerdotal na presença do Altíssimo, como o sacerdote oferecendo sacrifícios a Ele. Afinal de contas, qual é o propósito de você estar na presença do Senhor? Para que você está aqui? Você se identifica como alguém que tem acesso a Deus? Ou você confia nas orações do seu pastor, que teoricamente é mais próximo de Deus? Alguns de nós não aceitamos que presbíteros sejam aqueles que oram por nós. Tem que ser o danado do pastor, porque ele é o sacerdote, ele é o ministro. Todos somos sacerdotes. Quando alguém orar por você, seja quem for, alegre-se pelo fato de alguém ombrear com você, entrando no Santo dos Santos. Essa é uma identificação que permite vocês fazerem oferendas a Deus. Olha, eu preguei sobre isso numa outra vez que eu vim aqui. Também vós mesmos, 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para quê? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que é que você vai oferecer a Deus? Ofereça-se a si mesmo. Dê-se a si mesmo a Deus. Por exemplo, rogo pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como sacerdotes, nós devemos oferecer-nos a nós mesmos. O texto fala em Romanos 6,13, mas oferecei-vos a Deus. Senhor,
Eu me entrego a Ti, toma conta de mim. Eu não sei tomar conta de mim devidamente. Cuida Tu mesmo de mim. Portanto, eu me ponho na Tua presença. Quando você faz isso, é sinal que Deus já catou você, que Deus já pescou você. Como sacerdotes, devemos oferecer a Deus um coração contrito. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, e Deus não despreza espírito quebrantado. Como sacerdote, devemos oferecer um sacrifício de louvor. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Como sacerdotes, devemos oferecer sacrifício de ações de graças. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E assim dá para falar uma porção de coisas a respeito do que você pode e deve oferecer como sacerdote de Deus. Terceira coisa, terceira identificação. Vós sois nação santa. Os cristãos compõem uma nação singular. Embora todos nós tenhamos vindo de povos, nações, tribos, todos nós temos o mesmo hino nacional. E entoava um novo cântico dizendo: isso crente de toda parte, de toda raça, todo povo, toda língua, nação. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos constituíste sacerdotes. Embora todos tenhamos vindo de todas as nações, todos os cristãos possuem os mesmos inimigos comuns. Podem ir em qualquer lugar desse mundo, inclusive na Nigéria, lá que você recebeu notícia agora há pouco. Todo mundo tem luta contra carne e sangue, mas luta mais renhida contra as forças espirituais do mal, contra os principados e potestades dominadores deste mundo cheio de trevas, contra forças espirituais do mal. Embora todos tenhamos vindo de muitas nações diferentes, todos temos a mesma cidadania celestial. Todos. Por celestial, devemos entender o que está em contraste com o que é terreal. Por celestial, entenda coisas da retidão, enquanto que terreal, coisas da falta de retidão. Embora tenhamos vindo de nações que possuem as mais variadas constituições, os cristãos todos possuem uma só carta magna. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que tu as estabeleceste para sempre. E pelo fato de termos vindo de nações diferentes, todos passamos a ter uma cidadania adquirida. Não tem ninguém que originalmente pertence a essa nação. Todos nós somos adotados como membros, como filhos de uma nação, e Deus pegou gente de todo o canto. E todos vieram de outras raças, povos, tribos estrangeiras e são adotados como cidadãos dessa pátria. Os cristãos compõem uma nação onde todos falam a mesma língua. Essa eu nunca tinha ouvido. A despeito de serem originários dos mais variados países, línguas, costumes, nessa pátria singular para onde todos nós vamos quando morrermos, todos aprendem a falar a mesma língua. Na verdade, a expressão mesma língua pode ser entendido linguisticamente e moralmente. Todos os crentes provavelmente falarão a mesma língua foneticamente. Eu tenho certeza que vocês vão falar português lá com a turminha de brasileiros. Mas todos nós falaremos uma só língua. Qual? Não sei. Eu não sei. Nessa pátria singular, não haverá nada de Babel. Voltaremos todos a nos comunicar sem qualquer barreira linguística.
Segunda coisa, todos os crentes falarão a mesma linguagem espiritualmente. Essa linguagem tem a ver com o caráter dos santificados. Eles não terão uma conversa com tons pecaminosos. Você não vai ouvir coisa suja da boca deles. Nós vamos falar coisas que agradam a Deus, coisas santas, conversas limpas. Nós falaremos a mesma linguagem moralmente falando. Nós nos entenderemos moralmente. Os cristãos todos são registrados no mesmo cartório. Todos temos de ter registros novos. Jesus uma vez disse assim aos 70 discípulos que se alegravam pelo fato dos espíritos se submeterem a eles, disse assim: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está no cartório celestial. Estão arrolados no céu. Perceba que esse registro não é registro de nascimento, mas uma atestação de que você pertence agora a uma nação santa. Lá você não terá passaportes, porque você não poderá ir para nenhuma outra nação. Você ficará unicamente no seu país, juntamente com o seu rei e com os concidadãos. Você terá, entretanto, um registro do seu nome no cartório de Deus. Aliás, você já tem esse registro porque você foi inscrito nesse país antes de o mundo existir. Mas haverá um dia em que você se apossará desse país. Você entrará nesse país. Todos haveremos de ter lá novos nomes. Escuta lá o que Apocalipse 2,7 fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém sabe ou ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você que tem um nome feio que parece um palavrão, você vai receber um nome novo. Eu não sei qual é, só lá que eu vou saber um outro nome. Lembra? É Deus que nomeava as pessoas que nasciam. Nasceu Sara, Deus disse, não é Sara, é Sarai. Nasceu Abrão, Deus disse, não é Abrão, é Abraão. Nasceu Jacó, e ele disse, Israel. Dando novo significado ao nome de uma pessoa. E você terá um nome novo. Quando você vai a um museu, eu já fui a muitos museus neste mundo, e você encontra lá sapatos, blusas, chapéus, calças, e a importância desses objetos está ligada com a importância dos donos deles. Se botar as suas roupas íntimas, provavelmente ninguém vai prestar atenção. A importância, quem dá as roupas é o possuidor dela. Deus nos toma quando somos pessoas comuns, e porque Ele nos toma para si, então nós nos tornamos pessoas especiais. Antes você não tinha nenhuma importância, mas hoje você tem um selo exclusivo de Deus sobre você. Antes, no verso que nós íamos ler, mas acabamos parando, né? Antes não erais povo, mas agora vos tornastes povo. Antes, o que fala? Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Antes erais pedras mortas, mas agora sois pedras vivas. E há um monte de coisa que a gente podia acrescer a isto. Você se torna importante não pelo que você é, mas pelo que Deus põe em você. Aprenda a agradecer a Deus por isto. Hoje temos selo exclusivo de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus porque Ele nos fez seu povo. Eu já li agora aqui, antes não erais povo, mas agora sois povo.
Somos propriedade exclusiva de Deus por causa da obra de Jesus. Escuta lá. É Jesus que se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Somos propriedade exclusiva de Deus porque fomos comprados. Nós temos o selo de Deus. Nós temos a marca de Deus. Vocês que vivem nessas regiões, que mexem com gado, sabem que um gado tem proprietário. E o proprietário tem o selo. E é uma marca que dói. Do mesmo jeito que doeu naquele que teve que morrer derramando o seu próprio sangue. Diz o texto, falando da salvação comercial como algo na vara de comércio, porque fostes comprados por preço. Em outros lugares, porque por preço fostes comprados. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento, não com prata ou com ouro. Procedimento esse que os vossos pais vos legaram, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Para que vocês adquiriram essa identidade? Lembre, 4 coisas. Vós sois, todo mundo junto. Vós sois, vós sois, vós sois, vós sois. E para que você se tornou propriedade exclusiva de Deus? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são uma igreja relativamente nova e querem crescer, e vocês precisam proclamar o Evangelho. Uma das maneiras, e eu aprendi isto há pouco tempo, uma das maneiras de você proclamar o Evangelho é proclamar as virtudes. Virtudes são qualidades, atributos. Conte aos homens quem Deus é. Conte aos homens da bondade de Deus, conte aos homens das compaixões de Deus, conte aos homens da graça divina. Conte aos homens da paciência divina, do amor divino. Quando você souber contar algumas coisas, você nunca vai poder dizer, eu não sei o que dizer para evangelizar. E conte aos outros o que Deus fez por você. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz, vindo das trevas. Se você foi tirado de trevas e você consegue enxergar as coisas espiritualmente, conte aos outros o que Deus fez por você. É assim que você evangeliza, você conta as boas novas que aconteceram na sua vida. Você está neste mundo para quê? Qual tem sido o seu principal propósito? Não se esqueça de que a sua identidade leva você diretamente ao seu destino. Se temos a identidade mencionada por Pedro, a nossa existência tem um propósito definido: fazer Deus conhecido pelos homens deste mundo. Faça a si mesmo algumas perguntas que podem situar você. Quem sou eu? Para que eu vim a este mundo? Qual é o meu alvo mais importante? Você precisa da identidade que Pedro disse que os seus leitores eram. Vós, porém, isto é, diferentemente do pessoal do mundão, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes. Vocês conhecem, já devem ter lido aqui, estudado aqui, sobre o Catecismo de Westminster, e lá a pergunta, e todo mundo vai responder agora, qual é o fim principal do homem?
Muitos presbiterianos não sabem isso. Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Deus deu a identidade dele para nós, a fim de que nós proclamemos as virtudes dele. A nossa identidade serve para tornar conhecida a identidade dele, para que as pessoas saibam quem ele é. Então contem a Deus quem vocês são em virtude daquilo que ele fez em vocês. Eu tenho muita apreciação por vocês, a despeito de ter vindo aqui, acho que três vezes. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E eu queria ver da comunidade cristã de Londrina que vocês estão crescendo no amor a Deus. Falando daquilo que eu falei na sexta-feira, na formatura, que vocês tenham piedade cristã. Que vocês tenham essa decência de demonstrar amor por Cristo Jesus, contando aos outros quem Ele é. Conte aos outros. E muitas pessoas, aí você vai ficar abismado, e você vai ver quão doce é alguém ser trazido ao conhecimento de Cristo pelo testemunho que você dá sobre quem Ele é. É tão gostoso você trazer alguém a Cristo Jesus. Uma perguntinha desaforada. Alguém já trouxe alguém a Cristo Jesus aqui? Levanta a mão. Não levanta não. Não é muita gente. Coisa mais boa, desculpe o português, coisa mais gostosa é você ser instrumento da graça divina para trazer outros ao conhecimento dele. Mostre a identidade sua, apontando para a identidade dele. E aí você terá cumprido o grande propósito de proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe vocês hoje e sempre. Amém.